Eu quero fazer uma pergunta agora para a Carol e outra para o Silvio. Primeiro para a Carol. Carol, tu que estuda muito a questão da ciência, né? E aí, o que tu avalia, assim, já nesse primeiro episódio a gente vai ter essa dicotomia, né, de ciência e lógica e secularidade, e de outro lado, né, espiritualidade, misticismo. Como é que se dá esse choque nesse primeiro episódio de Star Trek Deep Space Nine entre essas duas formas de conhecimento, né? A forma de conhecimento religiosa e a forma de conhecimento científico. Uhum. Colocando, tipo, em perspectiva, né, com relação aos demais episódios, pelo menos na minha avaliação, eu não acho que foi tão intenso assim. Eu acho que os episódios que se seguem ali, eles têm questões que vão levar, né, esses dois pontos muito, muito mais ao extremo. Com a chegada da Kaiwin também, com a abertura da escola pela Keiko. Acho que essa questão nas ciências versus religião acaba tendo uma discussão muito, muito mais intensa. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns diálogos que eu acho que trazem esse assunto meio que à tona. Como vocês comentaram também, né? A religião foi o que possibilitou, né, a resistência dos bajораnos. Então, foi aquele elemento que permitiu que eles suportassem essas 5 décadas ali, aproximadamente, de exploração pelos cardassianos e resistissem, né? E a federação acaba trazendo quando eles chegam, né, na estação, esse ideal cientificista, técnico, lógico, isso acaba entrando ali em conflito, e a gente vê isso representado em alguns personagens, né? E aí eu acho que uma das primeiras interações que tem esse choque é ali entre o Bashir, que está querendo, né, fazer a medicina de fronteira, a ciência, explorar, e a Major Kira, que está tentando lidar, né, com todas essas questões. Ela acaba sendo uma encarregada importante ali, né, tendo uma influência política bastante importante ali dentro da estação, mas ainda assim tendo uma ligação, né, sendo uma bajoriana, uma ligação religiosa muito forte ainda com a sua cultura e tudo mais. Não, perfeito, né? Eu acho que... E aí fica sempre aquele embate semântico, né? Profetas da fenda espacial ou aliens do buraco de minhoca? Né? Então fica... Isso aí representa muito esse... Inclusive, um episódio, que é aquele episódio da escola, né? Acho que eventualmente a gente vai comentar sobre isso, que até, se eu não me engano, é o Jake. Ele questiona isso, né? Ele vai meio que contra o questionamento dos bajeranos sobre eles aprenderem que aquilo é um buraco de minhoca e que os profetas são só aliens. E aí o Cisco meio que dá uma conversa com ele, né? Que tipo, não é bem assim, né? Tem sua relevância também. São duas formas de se enxergar a realidade e precisa coexistir, né? Silvio, quero que tu responda a Evelyn, mais uma provocação maravilhosa. Vamos lá. Ela diz que a primeira interação dos profetas com o Cisco, eles estão mentindo sobre toda a situação, pois eles já conhecem o Cisco. E mesmo se já não conhecessem, já que vivem num tempo não linear, saberiam quem é. Nossa Senhora! Olha, isso aí, deixa eu pensar, né? É só uma questão de fã, porque é óbvio que isso aí é um furo de roteiro, né? Óbvio, né? Isso é um furo na hora que eles escreveram, eles não pensaram bem nisso, mas pensando que a interação dos seres ali da fenda espacial com o Cisco é por meio de metáforas, eles não conseguem explicar para o Cisco que é um ser orgânico, eu não quero falar inferior ou superior, mas é um ser orgânico de uma outra etapa da evolução, né? Que não consegue entender um mundo onde o tempo não seja uma dimensão né? Eles... Teu som tá cortando um pouco aí, Silvio. Melhorou agora? Sim. Melhorou? É que eu tô... Deixa eu ficar mais perto aqui. Então, pensando que o Cisco é um ser que não tá na mesma etapa de evolução do que esses seres, eles têm que apresentar para ele uma forma de linguagem que é mais baseada em metáforas do que em sentido figurado, porque ele não vai compreender o sentido deles, né? Então eles têm que apresentar essas
essas nuances que ele possa entender. Eu tô só enchendo o saco aqui, porque é óbvio que isso é um furo de roteiro, né? Não, porque a questão é a seguinte, eles já conheciam o Cisco porque a mãe dele era uma profetisa, né, uma profeta. E só que os autores de Space Nine ainda não sabiam disso. Tá vendo? A sua explicação é melhor que a minha. Ou eles tiveram que acho que eu vou concordo, perguntando foi exatamente direcionado para mim, mas complementando, eu acho que faz muito sentido a resposta que o Silvio deu, no sentido de que, tudo bem, eles conhecem, eles sabem quem ele é, mas eles precisam instigar e fazer ele ter esse autoconhecimento, né? Foi isso que a professora Valéria comentou, toda aquela situação. E tanto é que quando eles começam a perguntar para ele, mas como assim um ser, né, corpóreo? Como assim linear? Ele vai tentando explicar e ele tem uma dificuldade muito grande no começo. Então, é muito interessante isso, né? Nós temos uma dificuldade em explicar exatamente o que nos define, assim, né? A nossa existência material e tudo mais. E aí, conforme ele vai explicando, ele mesmo vai compreendendo o que é isso e o que isso significa, e aí ele vai, tipo, se aperfeiçoando, né? Se tornando. Então, tudo bem, os profetas já sabiam que é ele, mas eles precisavam ter essa abordagem para conseguir moldá-lo e tudo mais. E aí, Kleber, como é que se explica teologicamente isso? Deus escreve certo por linhas tortas? Alguma coisa assim? A gente que estuda os mitos se depara com essas questões assim constantemente. Por exemplo, se Adão e Eva, né, pensando aqui no mito, num dos mitos da criação, se Adão e Eva estavam lá no paraíso, só tinham os dois, e eles tiveram filhos, né? Então, como é que deu origem a essa geração toda? O mito não tem interesse em explicar esse tipo de coisa, né? O mito está mais preocupado com o sentido. Eu acho que, naquele momento ali, acho que uma explicação seria possível, seria essa, né? Os realizadores ainda não tinham conhecimento do que aconteceria nos episódios nas temporadas seguintes, mas uma outra possibilidade também é que eles não eram seres conhecedores de todas as coisas, né? Eles estavam experimentando as coisas também num outro modo de experiência, né? Que é um modo atemporal, né? Eles estavam constantemente experimentando as coisas. Enquanto nós experimentamos um determinado objeto ou uma determinada memória a partir de um determinado momento, eles experimentam todas as coisas que eles tiveram ou terão contato constantemente. Então, eles estavam experimentando isso ainda. Eles estavam conhecendo o Cisco naquele momento para que aquilo fosse amplamente conhecido, né, naquilo que eles chamam somente de existência. Acho que é esse o termo que eles usam, né? Não há a dimensão temporal, há apenas a existência. Né? Enquanto a gente sempre pensa na existência dentro de limites, né? Que no Ocidente a gente chama de finitude, né? A finitude não significa somente uma barreira para a vida. A finitude representa os limites em que a vida é colocada, inclusive a impossibilidade de conhecermos tudo. Né? Isso faz parte da ideia de finitude, né? O que nos leva à compreensão também de que os profetas eram seres, de algum modo, finitos. Né? Eles não conheciam todas as coisas. Né? Então, talvez, pensando aqui num paralelo com o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, talvez eles não fossem plenamente divinos, né? Porque nessas religiões os deuses não se prendem à categoria de finitude. Mas eu entendo dessa forma. Eu acho que a gente pode ler, né, como um furo no roteiro, a gente pode ler, por outro lado, como uma impossibilidade, né, de conhecimento de todas as coisas, de uma experiência constante daquilo que se coloca diante deles, que era, naquele momento, o Cisco. E sempre que a gente pensa em Deus, aparecem contradições que são impossíveis de resolver, né? Se Deus
é capaz de fazer tudo, ele pode fazer uma pedra da qual ele não pode levantar? Nunca vai ser respondido isso nunca vai ser resposta, né? E uma outra dúvida que eu tenho, estariam os profetas, né, de Bajor no mesmo nível evolutivo que os Kills? Será que é no mesmo nível? Eles não têm relação com o outro, isso é óbvio, porque o Kill aparece lá, né, e ele não menciona nada. Ele não fala, né, no episódio que, pelo menos eu não lembro, do episódio onde ele aparece, ele não comenta absolutamente nada da fenda temporal, né? Da fenda do tempo, da fenda, enfim, do buraco de minhoca. Eu não lembro se ele comenta. Então, eu acho que eles não se conhecem, eles se ignoram, né? Mas estariam no mesmo nível? Será que a gente pode considerar? Então, Eu acho que os Kills não são atemporais nem espaciais, né? Eles têm uma compreensão de tempo, de certa forma, até bastante linear, né? E eles se locomovem nessa linearidade, né? Eles vão e voltam. E eles estão em determinados locais, né? Eles se locomovem também espacialmente. Então, eu acho que tem uma diferença ali. meu Deus. Os profetas são Kill que não saíram do armário? Pode ser? Pode ser. Muito bom. Não, mas eles são, mas eu concordo, Kleber, eles são seres muito diferentes, né, de uma natureza muito diferente. E acho que é isso que é interessante nesse encontro do Sisko com eles, né? Porque mesmo que se eles fossem divinos, que acho que não são, né? É uma outra forma de experimentar a vida, né? Eles estão tentando entender a experiência do Sisko, entender a vida dele. Eles estão muito interessados, né? Em entender o que é uma existência temporal, que é uma das coisas mais difíceis. Tem uma passagem célebre das Confissões de Agostinho de Hipona, que é sobre o tempo, né? Ele fala, olha, quando eu pensei que soubesse, quando eu começo a falar, eu percebo que não sei, né? O que é o tempo. E como ele vai falar, na realidade só tem o instante, porque aquilo que passou não é mais, e o futuro é um futurar. Não é também. Só há um instante, né? Então, explicar isso e compreender isso é uma das coisas mais difíceis, mesmo para a gente que vive na linearidade temporal. Alguém que tem um padecimento mental como, né, psicológico como o Sisko, que estava preso ao momento da morte da esposa, vai falar que aquilo não é real, que não há mais. Se aquilo causa dor o tempo inteiro a ele, né? As pessoas que desenvolvem outras patologias porque vivem no futuro e não conseguem se colocar no presente, né? Então, assim, como é difícil viver a realidade na linearidade também, até para a gente que fazemos essas experiências na linearidade, né? Então, e acho que aquela explicação dele do jogo de beisebol é uma das coisas mais fantásticas, assim, entendeu? Do que é o tempo e do que nos define, como aquilo pode nos definir, né? Falando que é o desconhecido que vai definir a nossa existência, né? E que a gente não está só buscando respostas, mas novas perguntas. Cara, é de uma... É maravilhoso. Olha, isso aí dá uma discussão filosófica impressionante. Como o roteiro foi construído, como a fala foi construída, como a cena foi construída, entendeu? É uma coisa impressionante, de boa, de bela, né? Bem feita. É o que eu vejo, o diferencial de Deep Space Nine é a escrita também, né? Porque eles reuniram uma turma ali que foi assim um tiro na lua, assim, reuniu 4, 5 roteiristas ali que os caras realmente conseguiram criar aquele mundo, né? E uma mitologia para Star Trek.